Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja o momento em que vocês estiverem vendo essa classe. Antes de começar com a aula de genética, né, o TP1 de genética, me apresento para vocês. Eu sou o Theo, professor de Biologia Celular, Genética e Embriologia da Academia Medialite e vou estar acompanhando vocês ao longo de todo esse ano, né? Espero que vocês tenham uma ótima cursada, que aproveitem muito das classes gravadas, dos apuntes e também das classes em vivo, né? Conto com a presença de vocês sempre nas classes em vivo, porque são de grande importância para a gente poder estar tirando as dúvidas e também estar praticando para os exames correspondentes, né? Vão estar também, tomem nota de suas dúvidas e mandem ao grupo, né, o nosso grupo do WhatsApp, para a gente, assim, tirando essas dúvidas, porque o objetivo é sair dessas aulas sem dúvidas, né? Então, vamos nos falando, né, pelo grupo de WhatsApp e pelas classes em vivo, né? Espero que desfrutem muito das aulas gravadas e qualquer coisa estou à disposição de vocês, né? Então, vamos começar? Bom, então, aqui apresento para vocês, né, nossa tela de início, né, genética, onde estamos começando pela era 1, né? Se vocês se fixaram no cronograma, são 3 eras, né? E em cada uma dessas eras iremos estar trabalhando diferentes temáticas. Essa era é uma era mais introdutória para vocês se acostumando com os temas, e nas eras seguintes vamos trabalhar coisas específicas de temas que vamos ver nessa primeira era. Então, esse primeiro momento, esses primeiros TPs, né, esses trabalhos práticos, são de grande importância justamente para vocês já irem criando uma base para as próximas eras que virão. Para começar, né, a primeira pergunta é o que é a genética, né? A genética é aquela rama da biologia encarregada de estudar a herança e a variabilidade dos organismos, né? Onde se analisa a transmissão de rasgos de uma geração para outra, onde também se estuda os mecanismos de expressão genética ou gênica e as alterações que podem acontecer no material genético, né? Isso é de grande importância para a medicina, né? Não só para a biologia, como também de grande importância para a medicina, já que várias patologias, síndromes, enfermidades estão relacionadas com alterações a nível genético. Então, é muito importante a gente ter a base, que é essa matéria, para depois compreender em outros momentos, como, por exemplo, na matéria que acompanha a genética, que é, por exemplo, a embriologia, né, entender distintas alterações que podem acontecer, né, porque são duas matérias que vão muito ali de mãos dadas, né. Vocês vão ver vários momentos entre as classes que eu vou citar. Isso aqui a gente viu em genética, né? Enquanto a gente vê na classe de embriologia. Ou isso aqui a gente viu, ou aqui na classe de embriologia, isso aqui a gente vai ver em êmbrio, né? Então, já vão se acostumando a interligar essas matérias. Assim como também interligar o que é, em certos pontos, anatomia, histologia, porque a medicina não são matérias separadas, senão que há integração de todas essas, né? E aí, vamos com a temática de o que vai ser estudado nessa primeira era, né? É importante vocês entenderem que para organizar essa matéria, né, eu já vou indo com vocês quais são os temas de cada TP, mas é importante que vocês entendam, como eu venho falando, que a genética segue uma estrutura lógica, onde certos conceitos são fundamentais, onde vocês devem entender esses conceitos para poder avançar para temas mais complexos, que foi o que eu disse no início da aula, né? É importante ter os conceitos da era 1 para poder seguir com as síndromes, enfermidades, alterações, o que seja, nas eras 2 e 3, por exemplo, né? Outros pontos importantes. Outros pontos importantes. É importante vocês levarem a matéria ao dia, assegurando de entender os conceitos básicos. Não é necessário que vocês tenham o fino do fino no primeiro momento que vocês vejam uma classe, independente de qual matéria seja, né? E daí ir construindo essa base de pouco a pouco.
Depois também, eu recomendo que vocês tenham foco, por exemplo, na estrutura e função do material genético, né? Antes de aprofundar, por exemplo, em conceitos como herança, mutações, regulação gênica. Porque se vocês têm a base, como por exemplo, um dos primeiros temas que eu já vou apresentar para vocês, se vocês têm essa base, vai facilitar muito mais entender os conceitos seguintes. Então, vamos lá, quais são os temas que vamos ver ao longo desse ano, né? Especificamente, os que eu coloquei, né, nessa primeira aula são os que vamos ver na Era 1. A primeira aula, ela consiste em uma introdução, novamente, do que é biologia celular, e um pouco de biologia molecular, porque biologia molecular vai muito com os conceitos tanto de biologia, quanto de genética, quanto de bioquímica, né? Então, já introduzindo essas temáticas para vocês. E o conceito de célula, né? De tudo isso que vamos ver na aula de hoje, justamente para vocês lembrarem de temas vistos, por exemplo, no pré-grado, né? Porque são temas que estão em relação, né? Uma coisa acontece a nível do núcleo, outra coisa acontece a nível do citosol, pode ter uma relação, vamos ter relações com mitocôndrias, e assim vamos construindo essa matéria. Por isso que eu volto um pouquinho com o que são células e, por exemplo, o dogma central da biologia molecular, né, que é justamente essa relação entre esse fluxo de informação entre o que é o DNA, por meio de uma transcrição, se pode gerar uma partícula denominada ARN, nesse caso, um ARN mensageiro, né, que vai ter a capacidade de sair do núcleo e levar informação para o citosol, e assim, por meio de um outro processo denominado tradução, alcançar aquela partícula, aquela molécula tão conhecida que são as proteínas, né? Então, e que tudo que é genética vai estar muito relacionado a isso, já que proteínas estão em todas as partes, tem milhões de funções. Então, é importante voltar a relembrar isso para assim não ficarem perdidos em todas essas relações. O segundo TP, ele vai estar já direcionado para aprofundar conceitos do primeiro TP, né? Onde vamos estudar o ADN, né? Os processos que ele sofre, a sua estrutura, a sua organização, onde se localiza, como está conformado, né? Além deles, vamos estudar a molécula que surge a partir da transcrição do ADN, que é justamente o ARN, quais são os tipos que existem, quais as funções desses tipos existentes, né? Com que processos estão relacionados, né? E por fim, as proteínas, onde vamos ver como é o seu processo de síntese, com que estão relacionadas, né? Para onde vão, e tudo está relacionado com essas três, que é o ADN, o ARN e as proteínas, que estão justamente relacionados com o TP1 por meio do dogma central da biologia molecular. Depois seguimos já com temas mais de genética, né, que são as mutações, onde vamos estudar que são as mutações, quais são os seus tipos, é uma mutação de tipo pontual, é uma mutação de tipo deleção, é uma mutação de tipo inserção, dentre muitos outros tipos que vamos estar estudando. Né? Depois também, quais são as causas? É uma causa espontânea? É uma causa induzida? Né, com o que está relacionada e também quais são os efeitos dessas mutações, né? Tem um efeito neutro, ou seja, não altera ah, nada a nível celular, vai ter um efeito benéfico, né? Ou seja, essa mutação traz um benefício para essa célula ou para o indivíduo em questão, ou são patogênicas, ou geram alterações que já fogem do que é o fisiológico. Na classe seguinte, no TP seguinte, vamos ter o que são os padrões de herança, né? Que se vocês se lembram, por exemplo, temos os padrões de herança mendelianos, que estão relacionados com aquele quadrinho que sempre trabalhamos, né? O quadro de Punnett, enquanto estávamos aí no colégio.
onde trabalhamos os padrões de heranças dominantes, os padrões de heranças recessivos, vamos trabalhar padrões de heranças relacionados com a codominância ou padrões de herança, por exemplo, relacionados ao sexo, né? E outros padrões de herança também conhecidos como padrões de herança não mendelianos. Seguido disso, vamos estudar o que é a citogenética, né? A área essa da biologia que está relacionada com o estudo dos cromossomas, né? Como estão estruturados, como estão organizados, as técnicas como cariotipo, ah, entre várias outras técnicas de estudo que vamos estar aprofundando nessa classe, né? Como que servem, por exemplo, para diagnósticos justamente de anomalias relacionadas aos cromossomas. Depois, vamos ter o seguinte TP, que justamente por ter estudado citogenética, vamos estudar o que são as cromossomopatias. São dois temas que vão dar de mãos, porque justamente a citogenética estuda os cromossomos. Então, a partir do estudo dos cromossomos, podemos estudar também as cromossomopatias, né? Que são alterações que podem ser de tipo numéricas, né? Como as trissomias, as monossomias, como trissomias, uma que é muito conhecida, o síndrome de Down, né, ou a trissomia do cromossomo 21, né? As monossomias, como por exemplo o síndrome de Turner, que vamos ter uma classe dedicada nas áreas seguintes para a síndrome de Turner. Vamos ter também as alterações estruturais, como deleções, duplicações, translocações, dentre várias outras, né? Seguido disso, vamos ter o que são as heranças mitocondriais e multifatoriais, né? Onde no caso de heranças mitocondriais, o DNA mitocondrial, que já vamos rever isso justamente com a aula de célula de hoje, que apresenta um DNA próprio, né, apresenta alterações, e isso está relacionado à transmissão materna, porque na classe de embriologia vocês vão entender que o ovocito 2, né, o gameta materno, vai ser o responsável por dar o que são as mitocôndrias para o zigoto que vai ser gerado, né? O pai vai dar somente o que são, por exemplo, o material genético e os centríolos, né? Que não são de o caso agora, mas para vocês entenderem que os gametas vão doar coisas diferentes para a formação de um novo indivíduo. E no caso da mãe ser a única doadora de mitocôndrias, se a mãe apresenta alguma alteração, essa alteração vai ser passada para os filhos, já que justamente participam dois gametas para a geração de um indivíduo. E depois as heranças multifatoriais, onde essas são aquelas alterações que não estão relacionadas diretamente com os genes e também não estão diretamente relacionadas com o ambiente, como por exemplo um acidente de carro, né? Para ser muito extremo, vão ser aquelas que estão relacionadas justamente com dois fatores, os genes e o ambiente, né? Gerando assim alterações a heranças multifatoriais. Exemplos desses são a diabetes e a hipertensão, que conta com fatores ambientais, com fatores ambientais justamente, e com fatores genéticos, que vamos estar trabalhando em classes posteriores. Depois, vamos com o que são a epigenética, a impronta gênica e o envelhecimento, né? A epigenética são aquelas, justamente a palavra nos refere, epi significa sobre, né, a genética, ou seja, aquelas alterações que vão influenciar a nível dos genes, né? A impronta gênica, que é um processo que ocorre, que ocorre de pais para filhos durante o processo de geração dos gametas, né? E que quando chega ao indivíduo ou filho gerado, né, reinicia para que esse filho possa transmitir a sua própria impronta a sua descendência, e o envelhecimento, que está relacionado com fatores epigenéticos, a fatores ambientais, dentre várias outras coisas. Bom, chegando até aqui, vamos começar a classe de hoje, né? Bom, começamos com a nossa classe, não? Bom, como visto, a classe de hoje vamos abordar
a célula e o dogma central da biologia molecular, né? Que são de grande importância. A célula, para vocês poderem, para que possamos repassar um pouquinho, né? Desculpa a mescla com o espanhol, para que possamos repassar um pouco do que é essa estrutura, né? A unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, né? E o dogma central da biologia molecular, que está diretamente relacionado com essa matéria. A célula se forma a partir do que são a união das organelas, né? Que são formadas a partir de macromoléculas. Se vocês se lembram dos níveis de organização vistos em biologia celular no pré-grado, né? Ela se forma a partir desse nível de organização denominado subcelular, né? Com a união de macromoléculas, que são proteínas, lípidos, nucleótidos, glúcidos, né? Que uniam essas organelas, como por exemplo, retículo endoplasmático, os lisossomas, o aparato de Golgi, dentre outros, vão conformar justamente essa unidade básica e estrutural e funcional, e também um dos níveis de organização da matéria, que são as células, né? A partir desse nível de organização, que são as células, já se podem levar a cabo aqueles processos vitais, como, por exemplo, o metabolismo, a reprodução e a transmissão da informação genética. É importante que vocês lembrem que existem, antes disso, acá coloquei para vocês justamente esses níveis de organização, né, que são como se organiza a vida, né? Ou seja, como se organizam todos os seres vivos, né? Existem dois tipos, principalmente, de células, né? Que são as células procariotas e as células eucariotas, onde cada uma delas vão apresentar características particulares e também vão apresentar características comuns, já que, se vocês se lembram, todos os seres vivos vão ter um antepassado comum. E as células não escapam disso. Em algum momento, elas também tiveram um antepassado comum, que em algum momento sofreu alterações e dividiu assim as células em eucariotas e procariotas. Além disso, das divisões celulares, os seres vivos também se organizam, né, de uma maneira mais didática, né? A biologia organizou os seres vivos por características comuns, né? Como, por exemplo, o primeiro é ter vida, né? Depois disso, foram organizando por características mais comuns entre eles, como, por exemplo, em domínios, reinos, divisão, classe, ordem, família, até chegar nas espécies. No caso de reinos, atualmente existem 5 reinos. Se vocês lerem bibliografias relacionadas com biologia celular, vão aparecer exemplos onde apresentam 6, vão aparecer exemplos onde existem 7 até. Mas que normalmente são divisões desses 5 reinos já existentes. Esses 5 reinos são aqueles mesmos que estudávamos na escola, né? Onde vão ser o reino Monera, ou o reino das bactérias, o reino protista, ou dos protozoários, o reino Animalia, ou o reino dos animais, o reino Plantae, ou das plantas, e o reino Fungi, ou seja, o reino dos fungos, né? Onde esses reinos vão ter características próprias para que aqueles indivíduos façam parte desse. Uma divisão dessas que podemos estabelecer é que os reinos se dividem a partir do tipo celular que apresentam, ou seja, procariontes e eucariontes, né? Onde
os procariontes vão ser, aqui, agarro aqui, os procariontes vão estar englobando, por exemplo, o reino Monera, né? Ou seja, aqui corresponde aos procariontes. Quanto aos outros reinos, os outros 5 reinos, correspondem a ao tipo celular eucarionte, né? Ou seja, procarionte, o reino Monera, ou seja, as bactérias. E eucarionte vai estar relacionando aí o que são os protistas, os animais, as plantas e os fungos. Depois, essas espécies vão apresentar características que diferenciam um dos outros. Aqui eu coloquei 2 modelos para vocês. Um exemplar de célula, que são as células eucariontes, nesse caso uma célula animal, né? Porque no caso da célula vegetal teria uma parede, teria cloroplastos, teria características que justamente diferenciam animais de plantas. E depois, no caso dos procariotas, eu trouxe para vocês uma bactéria. As bactérias não são as únicas que conformam o reino Monera, né? Tem, por exemplo, as algas azuis, mas o principal exemplar que sempre trabalhamos são os procariontes. Entender essa divisão não é só como uma introdução para a genética, senão que também foram temas vistos em biologia celular e serão temas vistos em matérias futuras na faculdade, né? Como, por exemplo, patologia, microbiologia, né? São, principalmente microbiologia, vão trabalhar justamente esses reinos por separados. Então, levar essa ideia desde agora já é de grande importância. Aqui podemos marcar se vocês se fixarem no que é o aponte que está subido para vocês, podemos marcar as características que diferenciam eles, né? Por exemplo, procuremos a envoltura nuclear. Se vocês se fixam aqui, o que está marcado em rosa, né? Eu estou vendo se eu consigo dar um zoom para vocês. Se vocês se fixam aqui, o que está marcado em rosa é justamente a envoltura nuclear. Né? O aplicativo não está deixando eu marcar para vocês, mas justamente aqui é a envoltura nuclear. Já, se vamos a uma célula procariota e buscamos, essa envoltura não existe, né? Ou seja, é ausente. Ou, já que estamos observando a envoltura nuclear, podemos observar o núcleo. O núcleo, que vai estar aí composto justamente pelo que é o DNA, né? Ou seja, o DNA denominado cromatina, a depender do estado ou do momento do ciclo que a célula se encontre, vamos ter justamente um DNA que vai ter uma forma circular e justamente desnudo, porque não apresenta uma envoltura nuclear, e outro núcleo que vai ter formas lineares e vai estar relacionado a proteínas. Depois, se buscamos outras características, podemos marcar, por exemplo, a parede celular. Os procariotas, no geral, apresentam uma parede celular, enquanto que os eucariotas animais não apresentam. Mas, por exemplo, os eucariotas vegetais apresentam, né, a nível de suas células. Depois vão existir muitas outras diferenças que vocês podem ver na tabelinha que eu deixei no aponte para vocês. Vamos dar uma breve repassada para vocês terem esses dados sobre o que são um pouquinho dos procariotas, né? Como eu lhe disse, existem outros tipos, mas o que vamos trabalhar hoje são as bactérias. As bactérias são células justamente procariotas que vão ter uma característica de quantidade celular que são unicelulares, né? Ou seja, se compõem justamente por uma única célula. Podem formar colônias, mas não são indivíduos multicelulares. São vários indivíduos unicelulares juntos, ao contrário do
um organismo como o ser humano, que faz parte do reino animal e que é um eucariota, que justamente um único organismo está formado por bilhões, se não me equivoco, trilhões de células. Desde aí, ela vai apresentar um tamanho relacionado entre 1 a 10 micrômetros, né, onde vão apresentar uma parede celular rígida, e várias capas. Vocês podem observar que apresentam uma cápsula, uma parede celular, uma membrana plasmática e todo o seu conteúdo, como, por exemplo, o citoplasma, os ribossomas, o nucleóide, que é justamente o DNA circular, né, que está aí fixado à parede celular. E um conceito muito importante para isso, que está justamente relacionado com a parede celular, é o conceito de Gram, né? As bactérias, no estudo de bactérias ou no cultivo de bactérias, se pode diferenciar as bactérias justamente por uma técnica denominada tinção de Gram, né? Onde algumas vão apresentar uma cor rosa e outros vão apresentar uma cor roxa, púrpura, dependendo da reação e da composição das suas membranas, né? Que eu deixei aqui para vocês. Por um lado, uma não tem uma membrana externa e tem uma composição de peptidoglicanos uma camada de peptidoglicanos muito grossa, né? Que vai dar uma característica para essas células, que vão ser as células gram-positivas. E, por outro lado, as que apresentam poucas camadas de peptidoglicanos e uma membrana externa vão ter uma reação à tinção de Gram diferente e vão ser as bactérias denominadas gram-negativas. Depois, como marquei para vocês, a nível do que é o protoplasma, se denomina protoplasma a união do citoplasma, né, que contém o citosol, que é o líquido dessa célula, mas as organelas que encontram nesse líquido e que se denomina citoplasma, e a união do citoplasma mais o conteúdo do núcleo, no caso justamente das procariotas, elas não apresentam uma envoltura nuclear, ou seja, no caso dos protozoários vai se denominar protoplasma, a união do citoplasma com o material genético, para assim vocês terem a definição do que é um protoplasma. Né? E vão apresentar depois muitas outras estruturas que estão descritas no aponte, como, por exemplo, o flagelo, que permite motilidade, o pile, que permite aderência, os plasmidos, que são pequenas partículas de ADN, dentre outras. Depois, fazemos uma pequena paradinha aqui no que são os vírus, que desde aqui já lembro a vocês que os vírus não são considerados seres vivos, já que dependem de células para poder reproduzir-se e sintetizar suas proteínas. Vão ter um tamanho promédio de 30 a 300 nanômetros e uma estrutura básica que vai estar conformada, por exemplo, pelo capsídeo, que é toda essa estrutura formada por capsômeros, que são os fragmentos menores que conformam o capsídeo. Depois, eles vão poder ser classificados conforme o seu conteúdo, né? Ou seja, o seu ácido nucleico, que podem ser vírus, como por exemplo, que podem ser, ADN ou ARN. No caso dos vírus que apresentem ARN, eles vão ser, por exemplo, o vírus HIV, que vão, por meio de distintos mecanismos, agregar esse ARN, que vai ser convertido em ADN, e posteriormente vai ser agregado ao material genético do indivíduo contaminado, para assim que esse indivíduo trabalhe para esse vírus, ou seja, sintetize as suas proteínas por meio da transcrição e da tradução. E aqueles e os vírus também podem apresentar ADN diretamente, onde diretamente utilizam os ribossomas, por exemplo, a nível do citosol, para transcreverem suas proteínas e continuarem com o seu ciclo.
E por fim, chegamos à estrela de várias matérias que vocês vão estudar ao longo da carreira, que é a célula eucariota, né? Que é aquela célula que nós apresentamos, né? A célula eucariota, de uma maneira geral, podem ser unicelulares ou pluricelulares. No nosso caso, somos pluricelulares, mas existem indivíduos eucariotas, correção, existem organismos eucariotas que são unicelulares, né? Em organismos pluricelulares como nós, as células conformam estruturas maiores, né? Já que sozinhas não apresentam tantas funções, né? Existem suas exceções que realmente apresentam funções sendo uma única célula, mas em geral elas trabalham em grupo, né? Onde elas se unem para conformar os tecidos. Desde aí, esses tecidos vão apresentar funções específicas, conformando parte de órgãos, sistemas e, por fim, de um indivíduo, né? Mas uma coisa importante é lembrar que, por mais que as células façam parte de tecidos diferentes com funções diferentes, todas elas compartem de um modelo comum. Ou seja, podemos estudar um modelo comum e depois, em uma matéria chamada, que vocês já estão estudando, histologia, vão agregar o que são essas funções por separado. Volto aqui rapidinho. É importante vocês lembrarem que a célula apresenta uma membrana plasmática, que, se vocês se lembram, é uma bicapa lipídica, que vai apresentar tanto proteínas transmembrana quanto proteínas periféricas. Depois vamos ter o que é o citoplasma, que eu mencionei para vocês, que se dividem, no caso das células eucariotas, vai se dividir em dois, que é o citosol, que é o líquido que envolve o sistema de endomembranas, que é a outra divisão do citoplasma, né? Sistema de endomembranas esse que vai estar composto pelo retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, pelo complexo de Golgi ou aparato de Golgi, pelos endossomas, pelos lisossomas e, junto com o citosol, conformam o citoplasma. E se vocês agregam o núcleo, vão ter o que é o protoplasma. Depois, duas estruturas que vão ter uma característicazinha separada, porque não fazem parte do sistema de endomembranas, que são as mitocôndrias, né? Elas têm que ter uma nomeação justamente nessa aula, porque futuramente vamos estudar elas por separado, justamente já que existem algumas alterações genéticas que estão relacionadas diretamente com a mitocôndria, né? A mitocôndria são essas estruturas cilíndricas, onde vão ter duas membranas, com um espaço entre essas membranas, né? Onde vão conformar crestas e vão ter uma matriz, né? Dentro da membrana, se vocês lembram, vamos ter justamente o que é, por exemplo, o ciclo de Krebs, vamos ter também o que é a cadeia de transporte de eletrônio e a fosforilação oxidativa para a produção de energia. É importante vocês lembrarem também, isso é o principal de lembrar das mitocôndrias, que elas apresentam DNA próprio, né, de uma maneira circular própria. Isso vocês viram em biologia pela teoria endossimbiótica de uma célula procariota aeróbica que se uniu a uma célula eucariota primitiva e formaram essa relação de codependência. Depois temos outra estrutura de importância, que são os peroxisomas, né, que não formam parte do sistema de endomembranas, mas também não são como as mitocôndrias, vão apresentar uma única membrana e estão relacionados com uma degradação. Depois, a estrela da célula, que é o núcleo, né? Esse envolto pelo que é a envoltura nuclear e contendo o que é o material genético, né? Seja em sua forma de cromatina ou seja em sua forma condensada, ou seja, a cromatina condensada, conformando o que são os cromossomas, que podemos ver aqui. Depois, ingressamos rapidamente numa características das células eucariotas, que é a diferença das células procariotas, que se dividiam
por fissão binária, né, as células eucariotas apresentam uma característica própria, que é a divisão por dois processos, já que elas apresentam ciclo celular, né, que são a divisão por mitose, que, se vocês se lembram, é aquela de onde se parte de uma célula mãe que multiplica seu material genético e, por distintas fases, geram duas células filhas, né, que vão ser idênticas. Essas são comuns, por exemplo, no tecido muscular, no tecido sanguíneo, no, no tecido hepático, ou seja, todo aquilo que está relacionado com o sistema, né, que são as células somáticas. E um tipo de divisão especial, que é a divisão meiótica, né? A divisão essa que está presente nas células germinais, onde parte de uma célula mãe e se geram 4 células filhas, que são diferentes entre si e que apresentam uma configuração diferente de material genético em comparação com a célula mãe, já que justamente precisa somar com outra célula para gerar uma célula própria, que vocês vão ver isso em embriologia. Bom, até aqui chegamos com o que foi todo esse repasso de biologia celular. Sei que é um pouco cansativo repassar tudo isso, mas eu acredito que torna mais fácil quando entramos em processos como, por exemplo, a tradução, que acontece em um lugar, a transcrição, que acontece em outro. Então, vocês vão estar mais localizados em relação a esses processos no momento que estivermos descrevendo. Bom, seguindo com o dogma central da biologia molecular, né? A primeira pergunta é: o que é o dogma central da biologia molecular, justamente? O dogma central da biologia molecular estabelece que existe um fluxo unidirecional da informação, contida, no caso, no DNA. O que isso quer dizer? Que o DNA é aquele que apresenta a informação, ou seja, a nível dos genes, que, por meio de um processo denominado transcrição, se genera a molécula que eu comentei no princípio para vocês, denominada ARN, nesse caso ARN mensageiro. Logo vamos saber que existem diferentes tipos de ARN e que apresentam diferentes funções, onde esse ARN pode sair do núcleo, chegando ao citosol, onde, por meio de um processo denominado tradução, pode gerar as proteínas. Esse dogma não é tão assim, já que vamos ver que esse fluxo de informação não é tão unidirecional, já que existem exceções, como, por exemplo, aqui marco para vocês, essa informação não necessariamente se converte em ARN, senão que o DNA vai apresentar uma característica própria dele, denominado a replicação ou autorreplicação, né? Onde o ADN pode gerar ADN. Depois, vamos ter um processo que é muito utilizado, por exemplo, pelos vírus, né, que eu comentei com vocês, que é a transcrição reversa. Né? Por meio da transcrição reversa, uma partícula de ARN pode se transformar em um fragmento de ADN e ser incorporado a esse DNA. Para que vocês entendam que não é tão linear. Mas seguimos com linear, já que nas classes correspondentes vamos trabalhar, por exemplo, essa característica de autorreplicação do DNA, os tipos de ARN, dentre outras coisas que são para uma classe posterior.
Aqui eu deixei para vocês uma esquematização para ficar mais visual de como tudo isso acontece. Pensem no DNA como um manual, né? E suponho que vocês querem montar um móvel. É mais fácil vocês lerem todo esse manual de todos os móveis que vocês têm a possibilidade de montar, ou é mais fácil tirar uma cópia de uma única página desse manual para montar diretamente esse móvel, que é justamente o que acontece. O DNA tem toda a informação necessária para gerar um indivíduo. E se queremos sintetizar uma proteína, não precisamos ler todo esse livro ou todo esse manual que é o DNA, senão que precisamos de uma pequena fração, né, por meio do processo de transcrição para gerar essa pequena fração, que é a partícula de RNA, que é uma fotocópia de uma pequena parte do DNA, né, e gerando assim a proteína, que é a correspondência desse esquema, né, que seria um móvel, né? Espero que assim fique um pouco mais visual para vocês a ideia de tudo que é o dogma, do que traz o dogma central da biologia molecular. Começando pelo DNA, né? O DNA é o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, né? A primeira pergunta que tem que surgir é: por que o DNA é tão importante? Antes de descrever de qualquer coisa, por que o DNA é tão importante? E aqui eu trouxe 4 características para vocês da importância do DNA. A primeira é armazenamento da informação genética, né? Está esquematizado aqui com uma parte do DNA que são os cromossomas, né? Já que esse tem as informações necessárias para o desenvolvimento, o funcionamento e reprodução dos organismos, que foi o que eu falei para vocês no esquema anterior. Depois vamos ter outra característica que é a herança, né? Ou seja, é a possibilidade de transmitir características genéticas de uma geração a outra. Essa possibilidade existe justamente pela existência dessa molécula denominada DNA. Depois, a própria síntese de proteína é de grande importância, é uma das coisas importantes do DNA, justamente porque ele guarda a informação para a possibilidade de sintetizar proteínas. E as proteínas são de grande importância, já que todos os processos biológicos têm a interação de proteínas em algum nível, né? Sendo estruturais, sendo por transmissão de sinais, sendo por recepção de sinais, sendo por uma infinidade de possibilidades que as proteínas apresentam. E, por fim, a própria variabilidade genética, né? Porque todos não são iguais. Porque, justamente, o DNA tem a capacidade, por exemplo, por meio do crossing over. Existem outros meios de gerar variabilidade genética, mas, por exemplo, por meio do crossing over, podemos gerar a variabilidade genética pela mescla, por exemplo, da informação paterna com a informação materna. E daí sim podemos perguntar o que é o DNA, né? O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula, mas mais corretamente seria o correto dizer que é um polímero de nucleótidos, né, que apresenta uma estrutura específica e complexa, sendo justamente a responsável por guardar informação genética, permitir a variabilidade genética, transmitir por meio da herança e a própria síntese de proteína, né? Outra informação que o DNA vai possuir é a forma bicatenária, ou seja, apresentam duas cadeias unidas por pontes de hidrôgeno, né? Os nucleótidos podem se unir por meio de pontes de hidrôgenos. Aí vamos descrevendo como é que se forma essa estrutura.
Além dessa informação, ela tem a forma também de doble hélice, porque cada cadeia tem o formato de uma hélice, por isso, doble hélice, ou seja, dupla hélice. E as cadeias vão apresentar sentidos inversos. Esse sentido inverso se dá em relação aos carbonos que esses nucleótidos apresentam, mas não é uma informação que é relacionada aos carbonos, senão que vocês têm que saber que apresenta sentidos inversos. Esses sentidos são, por exemplo, de 5' a 6', e se uma vai em 5', 6', a outra tem que ir em sentido 3', 5', para assim permitir um conceito importante que já vamos ver. Depois, vamos armando todo o que é o DNA, né? Aqui apresento para vocês um nucleótido, né? Nucleótido, nesse caso, de adenina, né? Porque se vocês se lembram do ensino médio, do ensino fundamental, o DNA se compõe de quatro bases nitrogenadas, né? Onde essas bases estão unidas ao que são um açúcar e um fósforo, conformando os nucleótidos. Um minutinho. Conformando os nucleótidos, né? Para que vocês lembrem que vão ter essa estrutura. Aproximadamente, né? Que é justamente um açúcar, a base nitrogenada e um fósforo. Os nucleótidos, sendo esses quatro, adenina, citosina, timina, guanina, vão permitir a formação desse polímero de nucleótidos, que é o ADN. E também vão formar parte, por exemplo, do que é o ARN, né? No caso do ADN, ele vai apresentar as quatro bases que eu disse para vocês: adenina, guanina, citosina, timina. Vai apresentar um açúcar, que é uma desoxirribosa. É uma das diferenças que existem entre ARN e ADN, onde uma é uma desoxirribosa, o outro é uma ribosa. E um fósforo, né? Um grupo fosfórico. Desde aí, esses nucleótidos se dividem em dois grupos, que são as bases púricas e pirimídicas. As bases púricas são adenina e guanina. E as bases pirimídicas são as outras: timina e citosina. E no caso do ARN, que não vai apresentar timina, ele vai apresentar uracilo, né? E desde aí podemos ir começando a armar a nossa molécula, o nosso polímero de nucleótidos, né? Os nucleótidos que formam uma mesma cadeia têm a capacidade de unir-se entre eles justamente pelos seus carbonos, né? O grupo fósforo, o fósforo permite justamente a conexão de um carbono, né? De um carbono aqui com o carbono de outro açúcar, de outro nucleótido, né? Que é esse sentido que dá a nomenclatura 5', 3', 5', 3', né? Vem dessa união entre um açúcar, um fósforo, um açúcar. E essa união que se forma é uma união denominada fosfodíester. E essa união entre nucleótidos em uma mesma cadeia não tem uma ordem, pode acontecer de maneira aleatória, obviamente com genes e tudo isso que está relacionado, mas não tem uma ordem específica, já que eles podem se misturar entre eles, né? A adenina vai com outra adenina, que vai com uma timina, que vai com outra timina, que vai com uma citosina, uma guanina, outra adenina, e assim sucessivamente, né? Conformando
uma das cadeias de ADN. Desde aí, aqui a gente pode ver que justamente não tem uma ordem, né? Para que vocês tenham uma ideia, o azul mais escuro é a adenina, o azul mais claro é a timina, o roxo é a guanina e o rosa é a citosina. E vocês podem ver que não apresentam um tipo de união específica, senão que eles vão se unindo de maneira aleatória, né? Por assim dizer. Desde aí, a gente pode estabelecer uma característica entre o que são as bases, né? As bases púricas e pirimídicas levam um tipo de interação própria, denominada complementariedade de bases. O que isso significa, Theo? Isso significa que uma base só vai com outra base, né? Ou seja, um nucleótido só se une a um outro nucleótido específico. Pensem nisso como a chave e o cadeado, né? Não julguem os meus dons artísticos, né? Pensem assim, a chave e o cadeado. O cadeado. Parece um cadeado? Eu sei que não parece um cadeado, mas pensem assim. Ou seja, um só se une ao outro. Se vem uma que tem uma forma diferente disso, não vai se unir a esse cadeado. Ela tem que procurar o seu próprio cadeado, né? E como é que se estabelece essa complementariedade de bases, Theo? Se complementa da seguinte maneira. Adenina, adenina vai com timina e citosina vai com guanina. Porém, tem uma característica extra que vocês têm que agregar, que está relacionado com a quantidade de uniões que se formam entre cada um desses nucleótidos. No caso da adenina com a timina, se formam pontes de hidrógeno, a diferença de uma cadeia. Nas cadeias tínhamos uniões fosfodiéster. Aqui temos pontes de hidrógeno, né? Onde a adenina se une à timina por duas pontes de hidrógeno. Já a citosina se une à guanina por três pontes de hidrógeno. No caso, aqui na Argentina, tem um grupo, era uma comitiva política histórica chamada CGT, né? Não lembro o que significa essa sigla, mas é algo relacionado aos trabalhadores. Desculpa, mas a parte de história não tá tão em dia, né? Onde CGT nos ajuda a lembrar que citosina e guanina tem três uniões. E aí vocês podem lembrar que adenina e timina vão ter duas, né? Se alguém tiver alguma mnemotécnica para isso, fiquem à disposição de mandar no grupo, porque em geral essas perguntas, esses detalhezinhos normalmente são esquecidos. Então a gente utiliza muito o que são denominados mnemotécnicas para lembrar justamente, que são essas regrinhas de palavras que ajudam a gente a lembrar algum detalhe na matéria. Aqui no caso a gente tem justamente a adenina, que eu disse para vocês que era o azul escuro, unido à timina, que é o azul claro. Desde aí a gente pode começar a unir as cadeias, né? As cadeias formadas por nucleótidos aleatórios, unidos por uniões fosfodiéster, e os nucleótidos de cadeias diferentes, unidos entre eles por pontes de hidrógenos por meio de complementariedade de base, ou seja, adenina com timina, citosina com guanina. Aqui a gente tem essa união, justamente como eu falei para vocês, duas pontes de hidrógeno, três pontes de hidrógeno. E com essas uniões, podemos conformar essa grande molécula, ou seja, esse grande polímero, que é o DNA. Depois, o DNA, para a gente finalizar, a partir de DNA, vai apresentar uma organização própria.
né? Já que ele tem a capacidade de se unir a, a proteínas, né? Onde ele não se encontra livre, senão que justamente unido a proteínas no núcleo. Aqui temos uma molécula de DNA solta. Em um primeiro momento, essa molécula de DNA solta se vai unir a 8 proteínas, ou seja, se unindo a um octâmero de proteínas, conformando o denominado nucleossoma. Esse octâmero de proteínas está conformado por duas proteínas denominadas AT2A, duas AT2B, duas AT3 e duas AT4. Desculpa estar falando algumas letras em espanhol, mas para vocês já irem se acostumando com toda a questão de idioma e tudo mais que esteja relacionado, né? Então, às vezes, pelo costume de estar trabalhando com o espanhol, né, da faculdade, vão sair algumas palavrinhas, né? Mas vocês entenderam que H2A, H2B, H3 e H4, né? Formando assim uma estrutura denominada octâmero, né? Depois, a esse nucleossoma, se somamos essa proteína chamada H1, né? Vamos poder conformar essa estrutura que se unem vários nucleossomas ao redor, junto com essas histonas H1 que se unem, conformando o que se denomina cromatossoma. Os cromatossomas se unem em um nível intermédio, denominado solenoide, né? Isso não se encontra numa ponte, mas é uma característica intermédia, onde os solenoides vão conformar essas estruturas que vocês podem sintetizar como cromatina. A cromatina é o ADN com seus nucleossomas, onde essa cromatina pode apresentar distintos graus de compactação, né? Onde, por exemplo, se pode observar esses graus de compactação, por exemplo, aqui, né? Onde essa compactação, por exemplo, se denomina colar de pérolas, ou pode-se observar graus de compactação mais fortes, né? Ou maiores, onde há uma maior compactação. Uma coisa importante é entender que quanto mais compactado o DNA está, mais difícil é de acessar aquela informação, né? E o grau de maior compactação do DNA é o cromossoma, né? Onde justamente nesse momento o acesso à informação não é possível, né? Onde vamos ter aqui o cromossoma, que é justamente a cromatina em seu maior grau de compactação, conformando o cromossoma. Vocês vão ver, por exemplo, em embriologia, que aqui essa compactação se forma não só por histonas, é importante vocês também lembrarem que as histonas não são as únicas proteínas que estão relacionadas ao DNA, existem outras que permitem chegar a esse grau de compactação, e em êmbrio vocês vão ver um grau de compactação ainda maior, por causa do tamanho que o espermatozoide tem, que ao invés de utilizar histonas, se utilizam a proteína chamada protaminas, que aumenta ainda mais esse grau de compactação, né? Para vocês verem o quão se pode reduzir o volume do DNA. Para vocês terem uma ideia, o DNA, se tivéssemos a capacidade de extrair, temos a capacidade de extrair o DNA, e se esticamos ele no máximo para conformar um fio, ele teria a extensão de 2 metros. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o DNA de cada célula tem uma extensão de aproximadamente 2 metros. Então, tem que estar compactado, né? Desde aí, podemos seguir para a parte intermédia do dogma, né? Ou seja, onde extraímos o que é a informação contida nos genes que se encontram no DNA,
por meio do processo de transcrição, que involucra distintas, ah, distintas distintas estruturas, ou seja, distintas enzimas, fatores, como por exemplo a ARN polimerasa, os fatores de transcrição, uma região promotora, os próprios nucleótidos que têm que estar presentes para permitir a síntese desse ARN, né? E por meio dessa gerando justamente essa partícula que tem a capacidade de sair do núcleo, denominada ARN, né? Aqui vocês podem observar, né? Tudo isso seria um complexo enzimático que tem a capacidade de separar as cadeias de DNA e, por meio de união das bases, conformando justamente essa em laranja, que é justamente a partícula de RNA. É importante que vocês entendam que o RNA não é só sintetizado e já tem a capacidade de sair, né? Ele vai passar por um processo denominado processo de maduração, né? Onde ele se sintetiza no núcleo e vai sofrer câmbios em sua estrutura para poder adquirir a capacidade de sair do núcleo. Quanto a características, ou seja, diferenças entre o DNA e o RNA, podemos marcar, por exemplo, que ele é monocatenário, ou seja, apresenta uma só cadeia. Outra característica foi a que eu mencionei ao princípio para vocês, que são dos nucleótidos púricos e pirimídicos, né? Onde os pirimídicos apresentam a citosina, a timina e o uracilo, onde o DNA apresenta a timina e o RNA não apresenta timina e sim uracilo. Depois, ele vai apresentar aqui outra vista para vocês verem justamente a síntese desse RNA. Vocês puderam ver a complementariedade de bases, né? Adenina com timina, citosina com guanina. E é importante ressaltar também que o RNA apresenta diferentes tipos. Existem vários. Mas os que vamos dar mais importância e que são os de maior importância aqui são o ARN mensageiro, o ARN de transferência e o ARN ribossômico. O mensageiro vocês já estão mais conectados, vocês já entendem mais, né? É aquele que pega a informação do DNA e leva para o citosol para formar proteína. O de transferência é o que tem a capacidade de, por meio de uma parte dele chamada anticodon, identificar nucleótidos do RNA por meio de complementariedade de bases, por isso que é tão importante entender, né? Se no RNA tem escrito aqui, um minutinho, se no RNA tem escrito desculpa, olha o equívoco, se no RNA tem A, U, C, aqui nesse nível tem que ter o quê? U, A, G. Ou seja, isso tem que estar aqui, porque assim ele identifica, né? Identificando isso por meio de uma relação importante chamada código genético, né? Ele pode justamente buscar o nucleótido, o aminoácido correspondente a essa cadeia, né? A esse codon. E com isso ir formando a proteína, né? Já vamos ver o que é o código genético. E por fim, o ribossômico. O ribossômico é justamente a estrutura que permite a união do ARN, a união do ARN mensageiro, do ARN de transferência, e assim permitir a síntese de proteína, já que ele tem a capacidade de formar as uniões, de permitir a união entre
o anticodon e o ARN, e na classe justamente no TP2 vamos ver tudo isso em funcionamento. O código genético, como eu falei para vocês, estabelece o seguinte, onde 3 nucleótidos conformam um códon. E esse códon codifica para um único aminoácido, que está aqui. Essa é a tabela do código genético, né? Ou seja, vocês podem ver que essas duas aqui codificam para o mesmo aminoácido. Porém, essa daqui não codifica para esse aminoácido, senão que codifica para esse, né? Depois, vamos ter vários outros que justamente é isso. E aí podemos estabelecer um listadinho que eu coloquei para vocês no aponte, que são características do código genético. Ele é universal, ou seja, se aplica a quase todos os seres vivos. Uma exceção disso são as mitocôndrias, né? Onde em sua classe correspondente vamos ver essa exceção. Ele não é ambíguo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um codão específico sempre vai codificar para o mesmo aminoácido, que foi o que eu marquei para você aqui. O CA não vai codificar nunca para esse aminoácido, porque o CA sempre vai codificar para esse outro aminoácido. Depois disso, temos uma outra característica que é não imbricado, ou seja, os nucleótidos que pertencem a um códon não são compartidos com outro códon. O que isso significa? Esse aqui já é um pouquinho mais confuso. Isso significa aqui. Vocês estão vendo que temos um códon GCG, GGG, CGT, AAT, ACG. Ou seja, são códons separados. Ou seja, não imbricado significa que não se pode agarrar isso e dizer que é um novo códon, entendeu? Que vai codificar para um aminoácido X. Isso não acontece no código genético. Esse é o significado de não imbricado. Depois é não degenerado. O que significa que não degenerado? Isso é justamente o que essa tabelinha está vendo. Que essa tabelinha está marcando para vocês, né? Que, se vocês observarem, temos aqui, por exemplo, 6 códones que codificam para um único aminoácido. Aqui, 4 que codificam para um único aminoácido. Outros 4 que codificam para o mesmo aminoácido. Ou seja, justamente é degenerado, porque existem vários códones que codificam para um único tipo de aminoácido. Outra informação importante que vocês têm que levar para a vida, eu falo literalmente para a vida, são os códones que não codificam para aminoácidos senão que regulam essa síntese. Ou seja, vai existir um códon denominado códon de iniciação, que permite o início da síntese proteica, que é o códon AUG, que codifica para a metionina. Esse códon sempre vai estar lá para iniciar a codificação e sempre começa com ele. Depois vão existir os que fazem com que a tradução seja finalizada, né? Ou seja, são os códones de finalização. Esses códones de finalização são 3: o AA, o AG e o GA. Esses não se aplicam para todos, por exemplo, nos procariotas, ou seja, nas bactérias, são diferentes. Vão ter nomes próprios, como, por exemplo, uma caixa chamada caixa Pribnal, entendeu? Entendem? Mas que não vem ao caso aqui, porque estamos falando de células eucariotas nesse momento. Com isso entendido,
Qualquer dúvida que ficou do código genético, vocês me avisam e eu vou tirando essas dúvidas no grupo, ou se for uma dúvida ampla de algo até aqui, levamos para aula ao vivo. Assim já vamos organizando, tá bom? Depois vemos com a tradução. Aqui vemos o ARN, o ribossoma, justo com suas duas porções, e o ARN de transferência, que é justamente o que identifica um codon e traz justamente o aminoácido correspondente a esse codon. Já que estamos na tradução, é importante dar um pouquinho de ênfase ao que são os ribossomas, já que já falamos do ARN em suas três formas, né? Principalmente ARN mensageiro de transferência, e o ribossoma é uma das formas mais do ARN, né? Os ribossomas se conformam pela união do ARN com proteínas. E no caso dos ribossomas em células eucariotas, se conformam de duas subunidades, que são a unidade 40S, que é a unidade menor, que é essa daqui, e a unidade 60S, onde essas vão apresentar uma ordem de união para conformar todo que esse complexo de tradução do ARN. Para que vocês tenham uma ideia já de como é que funciona todo esse processo, existe uma lista de ingredientes. Para a síntese de proteína, precisamos de ARNT, ou seja, o ARN de transferência, precisamos do próprio ARN mensageiro, precisamos das subunidades, ou seja, subunidade 40S, subunidade 60S, dos ribossomas, ou seja, subunidade menor e maior. Vamos precisar de fatores de iniciação, fatores de elongação, fatores de terminação, dentre outros, como, por exemplo, energia, por meio de ATP, GTP, entre outros. Aqui vemos, por exemplo, não dê importância ao que são essas partículas, não vem ao caso agora, para que vocês entendam, né? O ARN mensageiro se une à unidade menor dos ribossomas e também ao ARNT, ao ARN de transferência, que justamente traz o aminoácido de metionina. E aqui vocês podem ver o G, justamente o cordão de iniciação, que codifica para metionina. Um minutinho, hidratando. Desde aí, com isso, a unidade maior pode unir-se a esse complexo formado entre o ARN de transferência, o ARN mensageiro e a subunidade menor do ribossoma. E aí arranca a síntese de proteína. Com isso, existe o processo de elongação, onde esse ribossoma agora complexo avança sobre a fita, ou seja, sobre a cadeia de ARN mensageiro, e os ARNs de transferência vão somando os outros aminoácidos conforme a leitura dos codões presente no ARN mensageiro. E, por fim, vamos ter a terminação, quando chega, por exemplo, aqui no UAG, que finaliza todo esse processo, gerando esse polímero de aminoácidos, que são as proteínas. E, justamente falando delas, demos uma breve introdução ao que são as proteínas. As proteínas são polímeros de aminoácidos, onde os aminoácidos são os monômeros das proteínas, ou seja, a partícula mínima que compõe esse polímero, onde são em torno de 20, onde vocês não precisam saber, por certo, vocês não precisam saber o nome de todos esses 20, senão que tenham uma ideia da existência dele, que existem 20
onde existem aminoácidos que são essenciais, onde vamos ver no segundo TP quais são os aminoácidos essenciais, o que significa que são aminoácidos essenciais, e desde aí, esses aminoácidos se unem por meio do processo de tradução, conformando o polímero de aminoácidos, que são as proteínas. Onde, outra vez, faço ênfase, que é importante lembrar que as proteínas são de grande importância, porque todas as funções básicas e complexas de uma célula dependem delas. No caso, eu estou mostrando aqui para vocês a estrutura primária, porque as proteínas têm distintos níveis estruturais, né? Ou seja, elas vão se tornando cada vez mais complexas, adquirindo função e forma, justamente para chegar à sua forma final e poder executar sua função. Na classe 2, vamos ver justamente como é que se dá de maneira aprofundada todo esse processo que passa as proteínas para adquirir as funções, os tipos de uniões que se formam a nível de cada estrutura, mas aqui é só para vocês terem uma introdução para não ficar tão impactante no momento que a gente veja esses conceitos de maneira um pouco mais aprofundada. A estrutura primária é isso, é uma sequência linear de aminoácidos unidas por diferentes tipos de uniões. Aqui é a sequência mais importante, porque uma alteração a nível dessa sequência pode gerar uma proteína anômala, ou uma proteína sem função, ou uma proteína com uma função diferente para que foi criada. Porém, isso é um pouco mais complexo, porque está relacionado também com o ARN mensageiro, entre outros fatores que pode estar relacionado. Depois, temos aqui o que são as estruturas secundárias das proteínas. Elas vão apresentar alguns tipos de plegamentos, onde vão ser de tipo alfa-hélice, ou seja, de forma espiralada, ou de honra beta-plegada, como se denomina, que é justamente como se vocês agarrassem uma folha de papel sulfite e fizessem similar como fazíamos os leques na escola, quando estávamos com muito calor. Então, é justamente sem dobrar o leque, deixar tudo pegadinho, tipo uma sanfona, né? É essa forma de honra beta-plegada. Aqui vocês podem observar uma proteína que não conforma a estrutura secundária, mas que apresenta justamente os dois tipos, né? Honra beta-plegada e alfa-hélice. Depois temos a estrutura terciária. A estrutura terciária está relacionada com um plegamento tridimensional, né? Já se conforma por outros tipos de uniões e dá uma forma tridimensional à proteína, né? E que essa estrutura é de grande importância, já que a partir da estrutura terciária, a proteína já ganha a sua função, né? Já pode realizar a sua função. E existe uma estrutura mais complexa ainda, que são as estruturas quaternárias. Mas antes disso, as estruturas terciárias podem ser de dois tipos. Podem ser globulares ou fibrosas. As fibrosas vão ter formato mais alargado, tipo macarrão, né? Vão ser mais compridas, onde elas estão relacionadas principalmente com funções de estrutural e de suporte, né? Um exemplo disso é o colágeno. E depois vamos ter as globulares, né? Se falamos globulares, justamente vão ter uma forma mais esférica, onde a função vai estar relacionada principalmente com transporte. Vão ter outras funções, mas principalmente com transporte. Exemplo disso, temos a hemoglobina. Aqui, por exemplo, temos uma estrutura, o último nível de estruturas das proteínas, que é a estrutura quaternária. Essa estrutura quaternária se dá pela interação de distintas cadeias polipeptídicas. Aqui a gente vê uma, aqui a gente vê duas, aqui vemos três e, por fim,
4, né? Essa estrutura quaternária se dá justamente para existir uma proteína funcional. Nesse caso aqui temos a hemoglobina, que justamente se formam por 4 cadeias polipeptídicas. Então, para finalizar, né, podemos ver o que são as células, dar um repasso nas estruturas gerais das células, falar um pouquinho de procariontes, falar um pouquinho de eucariontes, das características comuns, das características que diferenciam eles uns dos outros, essas células umas das outras. Podemos ver também as características próprias dos eucariontes. No apunte eu deixei umas tabelas para ficar mais sintetizado para vocês, né, naquele momento de repasso, que às vezes estamos um pouquinho ali na pressa ou algo assim, para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Se ficou alguma dúvida na tabela, vocês me comunicam, ou no próprio apunte vocês me comunicam, que aí eu verifico e explico qualquer coisa para vocês, tá bom? Já na questão do dogma central da biologia, onde vemos como é que se dá esse fluxo da informação genética, né, do ADN por meio da transcrição, gerando o ARN, e o ARN por meio da tradução gerando as proteínas, né, sendo esse processo fundamental para o funcionamento das células, né? E com isso finalizamos essa classe. Espero que vocês possam desfrutar desse conteúdo. Espero que tenha sido uma classe tranquila, não abordamos temas tão complexos, onde a ideia era justamente dar essa introdução para vocês de processos que vamos conhecer de maneira mais aprofundada nas próximas aulas, né? Justamente para vocês já irem tendo essa ideia do que está por vir, né? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, falem comigo pelo WhatsApp e também nos vemos nas classes em vivos. Se cuidem, pessoal.